Olá pessoal, meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações e eu volto hoje, após muito tempo, para falar com vocês a respeito desse livrinho aqui de memórias ou ficção de memórias chamado Invenção do Desenho, do grande historiador, poeta, memorialista, grande prosador também, o Alberto da Costa e Silva. Esse vídeo aqui, na verdade, era para ter saído quando ele ainda estava vivo, infelizmente não aconteceu, mas a gente aqui vai prestar essa homenagem ao Alberto hoje, que é um escritor, como eu posso dizer, de grande importância para mim. Acabou se tornando, na verdade, eu conheci ele através de um amigo, Ivanes Freitas, com todas as suas 300 páginas a respeito de arte no Instagram. E, enfim, eu li um parágrafo dele, né, postado pelo Ivanes e acabei me apaixonando. Comprei o livro no dia seguinte e acabei restabelecendo uma relação profunda com o Alberto, né? Apesar de já conhecê-lo já de muito tempo antes, mas não ter dado muita bola, infelizmente. O Alberto da Costa Silva ele nasce aqui em São Paulo no dia 12 de maio de 1931 e morre agora, no fim do ano passado, no dia 26 de novembro de 2023. Ele, apesar de ter nascido em São Paulo, ele foi ainda muito criança para Fortaleza, né, para o Ceará, e toda a infância dele se desenrola ali no Ceará. E é justamente disso, né, dessa infância, que o primeiro livro, O Espelho do Príncipe, é o primeiro volume aqui dessas memórias, vai tratar, tá? Isso aqui se passa dos 15 aos 30 anos do Alberto, que é o período de formação dele e quando ele chega, né, para se tornar ali, diplomata, para se tornar alguém ali do Itamaraty, na Nigéria, na África, e onde vai se desenrolar todos os estudos dele a respeito de continente africano e escravidão, e dos quais, assim, esse tipo de estudo ele talvez seja o principal aqui no Brasil. Principal ou um dos principais africanistas que o Brasil já teve. Obras dele como Inchá de Ança, A Manilha Libambo, são importantíssimas, né? Entre outras também, para esse tipo de estudo historiográfico. Mas o que eu quero tratar aqui é do Alberto Memorialista. E esse livro aqui ele vai se desenrolar, né, a princípio lá no Ceará, com o Alberto chegando. É, ali, na verdade, ali, antes ali dos 15 anos do Alberto, né, quando ele ainda não estava no Rio de Janeiro, ali no finalzinho da infância dele, vai começar ali ainda nos últimos momentos da infância dele no Ceará e vai começar com ele chegando já ao Rio de Janeiro aos 15 anos de idade e vai contar ali mais ou menos ali, né, toda a trajetória do Alberto, inclusive, né, não só uma trajetória, digamos assim, biográfica comum, mas a trajetória interior também dele, né? Conta os primeiros momentos dele no Rio de Janeiro, como ele chega lá, e fala também a respeito dos grandes temores do Alberto, do que se passava dentro dele naquele período. Ele achava desde muito novo que ele iria morrer cedo, que ele não teria uma vida, digamos assim, feliz, ele teria uma vida triste e curta, do que se mostrou que não foi, né, se mostrou exatamente o contrário ao longo do tempo, já que ele acabou morrendo aí ano passado, aos 92 anos, muito bem casado, com filhos no Itamaraty, com filhos diplomatas, enfim. É coisa que não aconteceu aí, por exemplo, com o pai dele que morreu novo e que acabou não se tornando aí diplomata por conta de um episódio com o Barão ali do Rio Branco, que ele vai contar aqui com maiores detalhes, né, nesse livro, em que o pai dele se candidata para a diplomacia e o Barão do Rio Branco o rejeita com a desculpa de que ele era feio. Já de que o pai do Alberto da Costa Silva, que era um poeta, um sujeito muito respeitado, era feio como um macaco e que ele não poderia ser diplomata. E o Alberto ele conta que talvez ali a entrada dele na diplomacia fosse uma vingança justamente contra o Barão do Rio Branco e também a entrada dos filhos dele no Itamaraty também. Enfim, o livro ele vai começar ali com a chegada do Alberto no Rio de Janeiro, seus primeiros estudos, e conta ali, por exemplo, o início da amizade dele com Antônio Carlos Vilaça, que realmente foi um grande amigo, e das primeiras contribuições dele ali, já em jornais da escola, já começando a escrever poesia e tendo contato aí com grandes autores, né, e aprendendo novas línguas também.
e descobrindo outras literaturas, descobrindo a literatura inglesa, descobrindo ainda mais a fundo a literatura francesa, e mostra ali também o início, né, do seu interesse pela África, que veio ali através de um professor que indicou um livro a respeito de África, ele leu aquilo, ficou interessadíssimo e foi correr atrás de outros estudos a respeito de África que houvessem aqui no Brasil, tanto em livrarias quanto em sebos, alfarrabistas, enfim. Ele começou a perceber que já havia essa escassez de estudos africanos, e aquilo ficou na cabeça dele. Nesse meio tempo, ele foi estudando ali para o Itamaraty, quer dizer, foi estudando normalmente. Ele ainda não tinha ideia de ir para o Itamaraty, na verdade, ele acabou cursando direito primeiro. E nesse meio tempo de estudos, ele acabou, na verdade, no fim da adolescência, contraindo tuberculose, o que acabou o levando ali para Campos do Jordão para tratamento. E lá ele acaba conhecendo, inclusive, a futura esposa dele, que também tinha tuberculose. Nesse meio tempo, né, ele larga a faculdade de Direito e daí decide seguir pela carreira, né, com a carreira da diplomacia, com a carreira de diplomata. E ele acaba conhecendo ali, também no livro, ele acaba revelando um grande panorama cultural ali daquele tempo, como era a formação no Instituto Rio Branco, os intelectuais que ele acabou conhecendo, os candidatos à diplomacia que ele conheceu, o encontro dele com Guimarães Rosa, as entrevistas com Clarice Lispector, com Manuel Bandeira, que aliás ele fez com Antônio Carlos Vilaça, a primeira entrevista com Manuel Bandeira, quando ele ainda era adolescente e o Bandeira foi extremamente solícito, e o envolvimento dele ali com todo aquele pessoal, não só da literatura, mas também da música, da pintura, e também todo o cenário social e político do Rio de Janeiro daquele período. Ele teve grandes amigos ali, e teve grande participação também. Conta de como ele começou a escrever aquele livrinho, né, As Lendas dos Índios Brasileiros, e como ele começou a trabalhar ali na Biblioteca Nacional, começou a trabalhar nos arquivos da Biblioteca Nacional, e de como eram aquelas pessoas, o que ele fazia. Fala da Dina Silveira de Queiroz, vai falar de Gilberto Freire, vai falar de, enfim, uma infinidade de grandes personagens daquele tempo, José Geraldo Vieira, porque ele tinha uma grande admiração, e vai contar isso com uma prosa absolutamente incrível, com uma prosa excelente, comovente. Inclusive, o que me levou a ler o Roberto foi justamente um capítulo em que ele fala com a esposa dele a respeito, né, com a Verinha, de como ele não tinha nenhuma perspectiva de que ele fosse viver mais. Né? Ele fala daquela tristeza e ele conta de como a Verinha passou a mão nos cabelos dele, deu risada, daquilo que ele havia dito. E ele fala, né, como se aquela passada de mãos ali dos dedos ali pelo cabelo dele, aquela risada dela, despreocupada, fosse um consolo para ele. E ela dizia, né, que no fim das contas ele ia viver muito e viver para ver inclusive os netos dele. E essa, digamos assim, esse vaticínio acabou acontecendo mesmo. O Alberto acabou morrendo na extrema velhice aos 92 anos. E ali, o livro ele vai seguindo por capítulos curtos, bem curtos mesmo, o máximo que duram ali são 2 páginas, tem uma prosa excelente. E como aqui o próprio subtítulo diz, né, invenção do desenho, ficções de memória, o próprio Alberto adverte de que nesse livro aqui é publicado em 2011, o primeiro Espelho do Príncipe é publicado em 94, de que talvez é que ele esteja inventando alguma coisa, que talvez a memória dele o esteja traindo em algum momento, e que não é para levar isso aqui exatamente ao pé da letra. Tem também muito exercício literário aqui, embora não deixe de ser fidedigno. Só não é exatamente, né, as coisas como se passaram, né, ele vai dizer. Porque a memória também tem disso. Na memória também tem muito de invenção, tem muito de ficção. Na nossa memória aqui no dia a dia mesmo, e mais ainda de alguém que viveu tantas coisas quanto ele. E mais para o final do livro ele vai entrar ali na questão da estadia dele em Portugal, né, de todas as agitações políticas de Portugal sob Salazar, e também das viagens dele para a África, as primeiras incursões pela África, a independência da Nigéria, a independência de Gana, depois todos os conflitos ali a respeito da independência de Angola, e ele vai terminar. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto, né, já que eu fiquei 3 meses fora, eu não vou chegar aqui de novo, voltar aqui alugando muito tempo de vocês, mas ele termina com esse pequeno capítulo
Na verdade, é um parágrafo dizendo o seguinte, e acho que isso aqui dá o tom de muito do que é o livro, de muito do que foi o Roberto, e inclusive de muito do que é a prosa dele. Ele vai dizer o seguinte no capítulo 202. Alguém me disse, aliás, que eu tinha olhos de menino, mais de menino triste do que travesso. Quando me auscultava, era assim que me sentia, menino. O menino no seu jardim fechado, a reinventar constantemente a vida, a multiplicar-se em outros meninos com infâncias distintas da sua, mas das quais amorosamente se apossava, porque as podia ter vivido. No entanto, ali de gabardine, na saída do metrô, a olhar a chuva fria, com todas as feridas bem pensadas, não me trocava pelos outros que sonhara. Viver se assemelha a podar roseiras. E é assim que o livro termina, de uma maneira, enfim, aqui dá para ver a beleza da prosa dele e um pouco da melancolia que permeava, né, a alma do Alberto, apesar de que ele foi muito feliz nesse período aqui que acaba quando ele vai chegando aos 30 anos e, né, interessante ou não, eu também vou chegando aqui logo logo aos 30 anos no final de dezembro e, né, dá para traçar aqui, eu pelo menos posso traçar aqui um paralelo entre o que se fez o que eu fiz na minha vida até aqui e o que ele fez na vida dele nessa altura da vida, perto dos 30, no caso dele já casado e com dois filhos, e vivendo na diplomacia, né, vivendo no Itamaraty, fora do Brasil, e já publicado como poeta. Né? E é isso. Esse é o livro aqui que eu queria apresentar para vocês. Alberto da Costa Silva, A Invenção do Desenho. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam principalmente. Tá aqui embaixo aqui vai ficar o meu Instagram, caso alguém queira acompanhar. Lá eu posto coisas a respeito de literatura também, compartilho algumas coisas, faço erratas quando eu preciso, enfim. E também posto coisas pessoais, obviamente, mas coisas pessoais não é um Instagram literário, já deixo isso avisado aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Lá no Instagram também eu faço de vez em quando resenhas de coisas que eu não faço aqui, porque eu gosto muito da questão da interação ao vivo, em tempo real. Mas é isso. Tá, resenhas e recomendações e agradece. É muito aí no canal, agradece muito a audiência de vocês, a atenção de vocês. Eu, na verdade, né, Leonardo, agradeço, não vou falar aqui usando o nome do canal. Enfim, agradeço demais, muito obrigado, um abração, tchau, tchau.